o imposto que incide sobre a renda da pessoa física, sem dúvida, é uma das principais tributações que você vai ter que lidar durante toda a sua vida. Parceirinhos, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Invest e eu auxilio médicos a conquistar a liberdade financeira. Mas olha lá, eu quero falar com você hoje sobre o imposto de renda à pessoa física. E a gente vai assentar as bases aqui, tá? A gente vai vir bem rasteiro, trazendo conceitos pontuais aqui para a gente construir esse conhecimento junto. Não vamos perder tempo. Imposto de renda à pessoa física. Lembrando que você, pessoa física, você pode receber de uma pessoa física também ou de uma pessoa jurídica, tá? Então, quando vai um paciente e paga um particular no seu consultório e lhe entrega o dinheiro dele, você está recebendo ali como de uma pessoa física, tá bom? E você pode estar num hospital recebendo de uma pessoa jurídica, de um CNPJ, tá bom? Eu quero que você foque aqui, primeiramente, em você receber desse dinheiro de um PJ, de uma pessoa jurídica. Quando uma pessoa jurídica me paga a pessoa física. Esse é o cenário aqui, tá bom? Então, o cara vai te pagar lá no mês de janeiro, fevereiro, março, o exercício todinho do ano de 2019. Até dezembro a gente vai fazer um balanço final aqui, de janeiro a dezembro, quanto eu tive de rendimentos, tá? Então é quanto rendeu no exercício de 2019, que a gente vai declarar, olha lá, a gente vai declarar em 2020, em março e abril, tá bom? Então a declaração a gente faz em 2020 do exercício de 2019. Pegaram até aqui? Então a gente vai recebendo mês a mês, depois vai fazer um balanço total aqui. E aqui eu quero já frisar algumas coisas para você. O nosso imposto de renda, ele não é feito em março e abril, tá? Ele é feito mês a mês, tá bom? A gente faz um apanhado geral, uma declaração de ajuste anual no ano seguinte, no mês de março e abril. Mas o nosso imposto ele é feito mês a mês. Primeira pauta aqui, vamos assentar as bases, tá? É bem rasteiro, tá? E nossa fonte pagadora, a pessoa jurídica que nos paga, ela tem como dever reter na fonte, pegaram, olha lá, reter na fonte o nosso imposto de renda. Então é uma obrigação da fonte pagadora, do PJ, tá? Fonte pagadora PJ, ela retém na fonte o nosso imposto devido daquele mês. Pegaram? Então, olha lá. No mês de janeiro eu trabalhei, recebi X. Quanto vai ficar retido na fonte? Vamos entender isso agora, tá? É importante a gente entender como é que se formam esses valores, tá? Então, eu trabalhei no mês de janeiro. Toda vez que eu trabalhar no mês de janeiro, vamos lá, eu produzi tanto, que é o bruto, tá? Cara, eu fui lá, ganhei 10 mil reais no mês de janeiro. Pá, 10 mil reais. Como é que minha fonte pagadora vai fazer o cálculo do imposto que eu tenho que ficar retido? Ele vai pegar todas as deduções, olha lá, palavra nova, dedução. Não vamos confundir com restituição, tá? Dedução. Então, o que é dedução? Então, tem todo o meu salário lá. Trabalhei 10 mil, tá? Só que eu tenho dependentes, eu tenho outros custos. A gente vai tirar as deduções, tá? E aqui, deduções, a gente tem, para você ficar fácil de você lembrar o que são as deduções, são aqueles custos que a gente tem, que de certa forma seria também responsabilidade do governo, saúde, educação, previdência, dependentes, tá? Então, tem essas deduções que, como a gente gastou com isso, o governo nos isenta do imposto em cima disso, tá certo? Então, quando a gente trabalha no mês de janeiro, já vai tirar aqui algumas deduções, tá? Não são todas, mas algumas, mês a mês vai sendo deduzida, se você informar para o seu empregador. Então, você dá as informações para o seu empregador e ele vai calcular para você. Se você não der as informações, pode surgir essa dúvida, né? Se você não der, aí você só vai fazer a dedução na declaração de ajuste anual. Pegaram? Ah, não, e se eu não dei a informação que eu tinha no dependente, que tinha que deduzir e tal? Não tem problema? Não, você faz isso no final do ano. O ideal é que você faça para ficar mais simples o cálculo para você depois, tá bom? Mas olha lá, então tem tudo que você ganhou, uma parcelinha aqui, ó, isso aqui tem que ser deduzido. São custos que não é para ser cobrado imposto de renda em cima deles, tá? Então, dedução é o que você tira da bocada do leão.
da onde vai ser cobrado. Então, do valor total de rendimentos, parceirinho, pegaram? Do valor total, tirou a dedução, o valor que vai ficar chama-se base de cálculo. Opa, mais uma palavrinha nova. Base de cálculo, tá? É o valor que vai incidir a alíquota do imposto. Alíquota é o percentual do imposto, tá? Então, mais uma palavrinha, vamos lá. Então, a gente trabalhou, tem tanto de rendimento, tirou o que a gente não tem que pagar. O que sobra? Base de cálculo. E aqui vai incidir a alíquota do imposto de renda. Pegaram? Então, essas palavrinhas novas tem que ficar bem sedimentadas na sua cabeça, tá bom? E aqui que vai incidir o imposto de renda. Então, quando ele for calcular o percentual de imposto que você tem que pagar, é em cima da base de cálculo. E vai reter isso na fonte. Assim que é construído. Isso vai sendo feito mês a mês, tá? E no final do ano a gente vai fazer um balanço geral na declaração de ajuste anual. Vamos chegar lá. Mas eu queria te mostrar essa tabela que o teu empregador usa para calcular. Não é você, quando é PJ, não é você que calcula o seu imposto do mês. Quando é PJ, quem calcula é seu empregador. Vamos supor que você os seus serviços totais deu 10 mil reais. Aonde é que está nesse intervalo aqui a base de cálculo? Tirar das deduções, ó, tá vendo? Ele diz aqui que tem dedução de dependente, cada dependente é R$190 por mês. Tirar das deduções, ficou a base de cálculo que deu lá foi 7 mil reais. Vamos pôr assim, bem didático, tá? 7 mil reais está em que intervalo aqui? Está acima de 4.600. Então a alíquota que vai incidir em cima da base de cálculo, volta aqui, tirou a dedução, base de cálculo. A alíquota que vai incidir em cima da base de cálculo é 27,5. Pegaram? Só que essa alíquota, o governo, ele já previsiona, tá? Que você vai ter custos com educação, com saúde, tá? Então ele já tem uma parcela a deduzir fixa. Então, retirada essa parcela de dedução fixa que tem na tabela, tá? R$870, aplicada a alíquota do imposto de renda, tá? 27,5. Aí esse valor, ele já vai reter na fonte. Isso ele vai fazendo mês a mês, de janeiro a dezembro. O detalhe aqui, para você que já está curioso, e eu já vou te sanar essa dúvida, quando é pessoa física, o cara vai lá e te paga, a responsabilidade de fazer esse cálculo aqui é sua, através do Carnê-Leão. Pegaram a diferença? Quando é pessoa jurídica, teu empregador vai fazer tudo. Quando é pessoa física que te paga, você faz esse cálculo também através do Carnê-Leão. Aí você vai usar as variáveis do Carnê-Leão lá, de deduções, que inclui o livro caixa, que a gente vai falar muito disso aqui nos próximos vídeos aí, tá bom? Então fique calmo, mas isso é só um aperitivozinho para você entender que não é tão complicado, tá? Então ele vai fazer esse cálculo e ele vai montar aqui o imposto devido daquele mês de janeiro, fevereiro e assim por conseguinte. Agora volta aqui. Quando chega no final do ano e a gente faz o apanhado geral, olha, tive todos os meus rendimentos, tá? Do ano de 2019, ganhei uma grana aí e tal. E agora eu vou fazer assim, ó. Tanta de dedução. Eu já sei que é de dedução. Minha base de cálculo tá aqui. Minha base de cálculo tá aqui, tá? No final do ano, eu vou pegar essa mesma coisa que eu fiz o teu empregador fez mês a mês. Agora, eu, junto com o meu contador, eu vou calcular quanto era o imposto devido que eu tinha que pagar no ano todo. Eu fiz isso mês a mês, mas no final do ano, quando eu vou declarar para o governo, eu faço esse cálculo para o ano todo, todos os meus rendimentos. Aí, eu pego a minha base de cálculo e aplico a alíquota do imposto de renda. Deixa eu mostrar para vocês a tabela anual. Então, tem a tabela mensal, tem a tabela anual. Base de cálculo, alíquota, parcela deduzida, mesma coisa. O que se mudou aqui nessa tabela? Eles só multiplicaram por 12. Tudo está multiplicado por 12. Aqueles valores lá de 4.600, vezes 12 dá 55 mil, tá? Aquele valor de 800 e pouco de dedução, vezes 12 dá 10 mil reais, tá? Então ele vai fazer o mesmo cálculo, agora no final do ano, no apanhado geral, tá? E ele vai calcular aqui qual é o imposto devido do ano. Quanto eu teria que pagar de imposto no ano de 2019? Aí eu vou saber o meu imposto devido. Aí, quando eu pego e faço essa declaração aqui, eu faço esse cálculo do ano todo, eu paro para pensar e falo, cara, mas eu já tive imposto retido na fonte.
Aí eu vou comparar. O pulo do gato é esse, tá? Aí eu vou comparar. Então vamos lá, volte para cá. A gente está aqui, né? Tirou as deduções, sobrou a base de cálculo, vai incidir o imposto de renda em cima disso aqui, conforme essa tabela, tá? Voltando para cá. Então, incide a alíquota do imposto de renda, alíquota do imposto, tá? Em cima da base do cálculo. Gerou um imposto devido. Então, eu vou calcular o meu imposto devido. Quanto é, tá? Aí depois eu vou somar tudo que ficou retido na fonte. Eu tenho quanto eu tenho que pagar no ano todo, quanto é devido a mim pagar o ano todo, tá? E quanto eu tenho retido na fonte. É isso que eu tenho que comparar, tá bom? Então tirei a dedução, aí aqui entra todas, tá? Saúde, educação, previdência privada, dependente, entra tudo aqui, tá bom? Essa previdência privada a gente vai falar muito disso também, e a gente vai falar também com relação ao livro Caixa, uma estratégia muito legal para a gente dar o troco no leão de forma lista, capítulos para frente, tá bom? Então, a gente tira a dedução, sobra a base de cálculo, tudo que rendeu, vamos calcular o imposto devido. E quanto ficou retido? Aí eu vou comparar o meu imposto devido menos o que ficou retido na fonte. Isso aqui, o que ficou retido é menos que o imposto devido, ou seja, essa fração aqui, o meu imposto devido, ele é menor, meu imposto devido, ele é maior que o meu imposto retido, ou seja, eu vou ter que pagar imposto. O meu imposto devido, ele é menor que o meu imposto retido, ou seja, o governo vai ter que te devolver o imposto. Pegaram? É essa fração que a gente tem que fazer. Calcula o imposto devido o ano todo, quanto ficou retido na fonte? Cara, ó, eu já paguei mais do que eu deveria. Então me devolve. Restituição, a palavrinha. Então eu vou restituir o imposto de renda. Não é deduzir, tem essa confusão, deduzir e restituir. Pegaram? É assim que a gente constrói. E vamos lá. Ah não, eu tenho um imposto a pagar, no entanto o que ficou retido na fonte ainda não bateu o que eu tenho para pagar. Então eu vou ter que ir lá recolher mais imposto na declaração de ajuste anual. Pegaram? Então é essa brincadeirinha que a gente faz para saber se a gente vai restituir ou não. E eu tenho uma ferramenta, na verdade a Receita Federal, através de um aplicativo, eu utilizo já no meu celular, vou colocar na descrição do vídeo aqui qual é essa ferramenta para vocês, para a gente calcular o imposto devido, tanto mensal, tanto anual, para ver se está tudo certinho que está vindo lá no contra-cheque. Tá certo? Então a gente faz esse cálculo com tranquilidade no aplicativo, é só alimentar as informações, ele cospe lá quanto é o imposto devido. Aí você vai lá, pega seus contra-cheques, ó, e ficou retido isso, o meu devido é esse, eu vou pagar ou não vou pagar. Agora o que é interessante, que pode estar já acendendo aí essa dúvida na sua cabeça, é que, pô, cara, se eu pago todo mês meu imposto, por que no final do ano às vezes ainda tenho que pagar novamente? Se não ficou retido já? Essa pergunta é fundamental da gente responder e ela é a pergunta que vai ser respondida durante toda a nossa próxima aula. Se você já ficou com essa pulguinha atrás na orelha, não perca o nosso próximo vídeo, que a gente vai já esclarecer para você por que mesmo eu retendo na fonte todo mês, tá? Todo mês, ainda tenho que pagar às vezes no final do ano, e isso é mais frequente do que você imagina, tá? Aí a pessoa, pô, já paguei todo mês, por que eu ainda tenho que pagar mais no final do ano, ainda pago muito dinheiro? Você vai entender isso tudinho, é as cenas dos nossos próximos capítulos, tá bom, parceirinho? Eu quero que você deixe a sua dúvida aqui, esse momento é de a gente assentar as bases, então vai lá, entende, se não entendeu, coloca logo a tua dúvida aqui, vai lá no aplicativo, já faz o exercício, executa essas informações para você sedimentar isso, porque o seu imposto sendo construído mês a mês, chega no final do ano, você faz isso com muita tranquilidade, tá? Março, abril, você faz muita tranquilidade se você veio se preparando durante todo o ano. Não tem trabalho nenhum em fazer isso, é muito simples de fazer e eu quero só que você tome atenção para isso. Qualquer dúvida aqui embaixo, já dá uma acessada no aplicativo, pratique essas informações que eu estou te passando agora, tá bom? E não deixe de compartilhar, curtir esse vídeo aqui, tenta entregar um pouquinho também de valor para mim, assim como eu estou tentando entregar o máximo de valor para vocês. Ó, colegas médicos de vocês não sabem essas informações, passem esse vídeo para eles, que isso pode mudar a vida financeira de todos que estão caminhando aqui nessa série de vídeos, fortalecendo o pilar da tributação, que é um dos grandes pilares para a gente atingir
um patrimônio sólido aí, a liberdade financeira e trabalhar na medicina apenas por propósito. O grande foco do nosso canal é ter médicos aqui com liberdade financeira que trabalhem com propósito. A gente está só no começo. Grande abraço.